No episódio anterior, nós falamos dos verdadeiros donos dessa terra e introduzimos o avanço da colonização portuguesa. Hoje nós vamos falar da sucessão de terras e da fundação de Jacarepaguá. Mas é importante lembrar, estamos falando da fundação segundo a lógica colonial, porque Jacarepaguá já existia pelo menos 10.000 anos antes. O que muda a partir de agora é quem passa a registrar essa história. Em 1565, Estácio de Sá funda oficialmente a cidade do Rio de Janeiro. Mas Jacarepaguá só entrará no mapa 4 anos depois, quando o então governador-geral da cidade, Salvador Corrêa de Sá, doa as Seis-Marias de Jacarepaguá a 2 portugueses, Jerônimo Fernandes e Julião Rangel. Eles haviam lutado ao lado de Estácio de Sá na expulsão dos franceses da Guanabara. Mas o que eram, afinal, as Seis-Marias? O sistema de Seis-Marias era uma política usada pela coroa portuguesa para ocupar e explorar economicamente a colônia. Grandes extensões de terra eram concedidas a particulares, com uma condição muito clara: ocupar, produzir e enviar parte dessa riqueza para Portugal. Se a terra não gerasse riqueza, ela poderia ser retomada. Mas empreender em terra brasílios não era tarefa fácil desde aquele tempo. Custos altos, tributos pesados, riscos constantes. A colonização exigia um esforço enorme por parte dos seis-meeiros. Passados quase 30 anos, as Seis-Marias de Jacarepaguá permaneceram desocupadas e improdutivas. Foi então que os filhos do governador, Gonçalo e Martim Corrêa de Sá, reivindicaram as terras férteis de Jacarepaguá. Eles alegaram que elas causavam prejuízos à coroa. Resultado? Em 9 de setembro de 1594, foi assinada uma nova carta de concessão. Essa data passou a ser considerada oficialmente a fundação de Jacarepaguá. Com a concessão, Martim e Gonçalo se tornaram donos absolutos de Jacarepaguá. Naquela época, toda a terra entre a Restinga da Tijuca e Guaratiba. Isso correspondia praticamente a todas as terras que hoje conhecemos como a Baixada de Jacarepaguá. Os irmãos dividiram a propriedade entre si. Martim ficou com as áreas que hoje correspondem a Itaiangá, Anil, Freguesia, Taquara, Cidade de Deus, Gardênia Azul e Barra da Tijuca. E Gonçalo ficou com Camurim, Vargem Grande, Vargem Pequena e Recreio. E a partir de então, igrejas, fazendas e engenhos de açúcar se multiplicaram pela região. Gonçalo dedicou-se às Seis-Marias e logo as terras prosperaram. A igreja São Gonçalo do Amarante, no antigo engenho do Camurim, é obra dele, em homenagem ao santo da sua devoção. Martim, como pai, seguiu o caminho da política e tornou-se o primeiro carioca a governar o Rio de Janeiro. Ele governou a cidade em 2 períodos, de 1602 a 1608 e depois de 1623 a 1632, quando morreu. Gonçalo teria morrido em 1634. Com a sua morte, as Seis-Marias de Jacarepaguá passaram a ter um único dono, o general Salvador Corrêa de Sá e Benevides, filho de Martim. Ele comprou parte do tio e herdou as terras do pai, tornando-se dono absoluto de toda a região. A partir daí, ele passa a residir na Casa Grande do Engenho d'Água, sede de suas propriedades. Salvador Corrêa de Sá e Benevides também governou o Rio. Ele governava a cidade como se fosse sua propriedade particular. Nomeava parentes, distribuía cargos, superfaturava obras e acumulava riquezas por meio de negociatas. Em 1648, assumiu novamente o governo, que durou muito pouco, pois as acusações lançadas sobre a sua conduta destruíram o imenso prestígio gozado pelos Corrêa de Sá junto à coroa portuguesa.
Selou-se desse modo a sorte dessa família, que nunca mais voltou a ocupar cargos de destaque na corte. Ele faleceu em Lisboa em 1688, aos 94 anos. Suas terras ficaram para seu filho, Martim Corrêa de Sá e Benevides, o primeiro Visconde de Aseca. O título era hereditário e outros 6 viscondes ainda viriam. E vocês sabiam que o nome Praça Seca tem origem nesse título? O 4º Visconde de Aseca, nascido em Jacarepaguá em 1698, foi responsável pelos primeiros vestígios de ocupação da região. No século XVIII, abriu-se um caminho secundário ligando a Estrada Real de Santa Cruz à Estrada de Jacarepaguá. No ponto de bifurcação surgiu um largo, o Largo do Aseca. Com o tempo, por simplificação popular, o nome foi encurtado. Primeiro Aseca, depois Seca, e assim nasceu a Praça Seca. Assim se consolidou a longa presença dos Correias de Sá em Jacarepaguá, uma família que por gerações concentrou terras, títulos e influências sobre o território. Depois da dinastia dos Correias de Sá, um novo clã assumiria essas terras, os Teles Barreto de Menezes. Mas essa é história para o próximo episódio. Até lá!